Opa, e aí, seus wolfs, beleza? Aqui quem está falando é o Jax e no vídeo de hoje, rapaziada, é pra fazer um resumo aí da sexta temporada de Teen Wolf, porque para quem não sabe, dia 26 de janeiro, esse mês, lançará o filme de Teen Wolf, isso mesmo. Então, eu irei resumir para vocês terem ideia de como acabou a série, para vocês não ficarem com dúvida no filme, porque o personagem tá desse jeito e tal, então pra vocês terem ideia, beleza? Então já vai deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo pra geral aí. Pessoal, depois vocês vão lá no vídeo que eu falo sobre as teorias do filme de Teen Wolf. O link vai estar na descrição, então só apertar nos cards aqui acima, beleza? E já de começo, no primeiro episódio da sexta temporada, vimos o Leon junto com a Heidi, sua namorada, na estrada com o pneu do carro furado. Então do nada aparece um carro indo na direção deles, bem devagar, e quando o carro bate no deles, eles olham para saber se os donos estão bem, e se deparam com um garoto sozinho, assustado, dizendo que seus pais foram levados. Então Leon leva o garoto na polícia e o xerife chama o Scott e o Styles para eles verem se tinha algum envolvimento sobrenatural, né? Depois que o Scott entra na cabeça do menino usando suas garras, ele vê que quem levou os pais dele eram cavaleiros, mas ele não sabia se tinha algum envolvimento sobrenatural. Então eles pedem para a Lydia ir no carro dos pais do garoto para ela tentar sentir alguma presença ou saber se os pais dos meninos estão vivos, mas ela não descobre nada. E como sempre, Styles consegue observar coisas que ninguém consegue, né? Ele vê uma mancha verde no vidro do carro e, como sabemos, Styles é muito persistente e não desiste fácil, quer descobrir sobre o que era aquilo. E no outro dia, quando eles estão tirando fotos para a formatura, ele tenta convencer a todos de que aquilo era uma bala mágica, mas só tenta não acreditar que o desaparecimento dos pais do menino tem alguma coisa a ver com o sobrenatural. E já que fazia 3 meses que nada acontecia em Micro Hills, nada sobrenatural acontecia. Então Scott e Styles vão na casa do garoto para investigar sobre ele, e se deparam com a casa vazia, tendo apenas as coisas do garoto na casa. Até as fotos que o garoto tirou com seus pais, eles desapareceram da foto, deixando só o garoto lá. Então Scott ouviu um barulho na sala e vai ver o que era, e o Styles chega no quarto tentando desvendar o que aconteceu. Então o inesperado acontece, Styles vê um cavaleiro fantasma na casa, e depois que o cavaleiro atira no Styles, Scott escuta os barulhos e vai ver o que era. Então ele conta o Styles assustado e falando que tinha alguém na casa. Logo após eles tentam descobrir o que era, e ao anoitecer o pessoal começa a esquecer do Styles, menos uma pessoa, a Lydia, e a única que ainda lembra do Styles. E depois deles se encontrarem, temos aquela cena perfeita do Styles falando que ama a Lydia. Então ele é levado e todos esquecem dele, né? Lembre-se que eu te amo. No outro dia, tudo parece normal, eles vão para a escola, mas a Lydia com aquela pulga atrás da orelha, como se precisasse lembrar de alguma coisa. Então começa a sexta temporada, parte 1. Conhecemos a Caçada Selvagem, um dos vilões dessa temporada, e também conhecemos o primeiro híbrido alfa, o Douglas, mas no começo ninguém sabia o que ele era. E diante da série, o pessoal tenta desvendar sobre os Cavaleiros Fantasmas. Eles até vão para uma cidade fantasma, chamada Canaã, já que Lydia viu o que aconteceu com a cidade, então eles vão lá para tentar descobrir sobre os Cavaleiros Fantasma. Enquanto isso, Leon traz o Theo de volta, já que o Leon, junto com o Mason e o Douglas, descobre como capturar um Cavaleiro Fantasma. Mas para isso eles precisam do Theo, já que antes dele ser levado para as Skinwalkers, ele tinha os poderes do Josh e poderia absorver um raio sem morrer. Mas quando o Theo volta, eles descobrem que ele não tem mais os poderes do Josh, mas ele ainda se lembra do Styles, coisa que nenhum dos outros saberia até o momento, né? Logo após o Scott, Malia e Lydia chegarem de Canaã, temos aquela cena perfeita da Malia querendo matar o Theo e o Scott confiando em seu beta, né? Foi uma coisa até daorinha aí que eu achei. E depois dessa grande conversa em família aí, eles decidem deixar o Theo, já que ele sabia como capturar um Cavaleiro Fantasma usando a máquina dos Médicos do Medo. Então o Theo, Leon, Hayden, Mason, Corey e o Scott vão até o esconderijo dos Médicos do Medo para montarem sua armadilha. E depois de capturar um Cavaleiro Fantasma, eles tentam ameaçar ele, mas não conseguem, né? Eles até chamam o Perry, já que os Cães do Inferno têm uma conexão com o Cavaleiro Fantasma, mas então o inesperado acontece. O Cavaleiro pede ao Cerberus, o Cão do Inferno que possui o Perry, para soltá-lo, e ele tenta fazer isso, mas é impedido pelo Scott e Leon, né? E depois o Douglas aparece, mostrando quem ele realmente era. Ele mata um cavaleiro, comendo a sua glândula pineal e se tornando um tríbido. Então a guerra começa, após Styles voltar, graças aos seus amigos que conseguiram se lembrar dele. Então o Douglas, junto aos Cavaleiros Fantasma, começa uma guerra contra Scott, já que ele quer mudar o curso do tempo para a cidade de Beacon Hills não se tornar uma cidade fantasma. E como sempre, Scott consegue vencer e o Douglas é transformado em um Cavaleiro Fantasma. E todos ficam felizes para sempre, ou não, porque na sexta temporada, parte 2, começa uma outra guerra,
entre os caçadores e os lobisomens e um vilão misterioso aí, né? Após o Douglas ser derrotado e os Cavaleiros Fantasmas sumirem, Scott, Styles, Lid e Malia se formam e cada um segue seu rumo. Mas antes que Scott, Lid e Malia saem de Beacon Hills, começam a acontecer umas mortes de animais bem estranhas. Então aí começa uma outra aventura já. De começo conhecemos um Howl, um cão de inferno que estava determinado a matar o Anuki, mas acaba sendo morto por nada mais nada menos que Morel, uma mulher que queria ser uma caçadora, mas na verdade é uma grande covarde. Depois da morte de Howl, começa uma guerra entre os caçadores e os lobisomens. E quem é responsável por isso? O grande velho sério Gerard. Ele junto com Morel, outra filha da outros caçadores tiram da mãe aí, né, que eu não vou começar a falar essa palavra, começam a guerra com os lobisomens aí. E lembrando, metade desses caçadores eram inexperientes, eles mal sabiam tocar em uma arma, mas por causa do medo causado pelo grande vilão Anuki, eles começam a caçar seres sobrenaturais sem mesmo saber como se caça, né? Então é aquilo, né? Scott tenta convencer a todos que não precisam criar uma guerra, que ninguém precisa morrer, mas não tem jeito, os caçadores querem matar os lobisomens. E depois de muitas mortes e do Gabe ter atirado na casa do Scott, acertando seu pai, sua mãe, a Lydia e o Mason, deixando eles bem feridos, Scott fica puto e agora vai pra cima com tudo. Ele chama o Deucalion para ajudar ele a lutar sem enxergar, que era a única maneira de lutar contra a Anuki sem morrer. E depois de tanto treinamento, chegamos em uma cena mais emocionante. Depois que o Peter e Lydia chegam para avisar o Scott sobre ele provavelmente morrer, Deucalion é metralhado várias vezes e morto pelos caçadores. E sério, eu achei essa morte muito besta. Depois vimos o Derek e Styles chegando para ajudar, então Anuki consegue juntar suas duas metades e fica agora muito poderoso e começa a petrificar geral que entra em seu caminho. Logo após, Gerard faz um trato com ele para conseguir matar o Scott, já que o Scott estava atrapalhando ele. Então Gerard fala que vai enfraquecer o Scott com uma bala de Arconto amarela para o Anuki conseguir matar ele. Depois dessa parceria doida, o Scott junto com Derek e Malia vão para a escola atrás do Anuki e o Styles e Lydia vão atrás do Jackson para salvar ele. Então temos mais uma cena hilária quando eles encontram o Jackson. Eu não acredito. Ah, olha só. Que coisa boa, olha só. Olha só essa mão aí, eu tô vendo. Tá bom, já chega. Afasta. Não sem o Ethan. Ethan? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá comigo. Com você? É, comigo. Ethan? Achei que você nunca fosse se tocar. Logo após eles salvarem o Ethan, o Scott pede para o Styles pegar uma coisa e levar para a escola. E falando em escola, o Scott leva um tiro da Morel e como sempre ela foge e Malia vai atrás dela. Mas o tiro que o Scott levou tinha arconto amarelo, então Derek queima o arconto e depois começa a ouvir um barulho e quando ele vê o grande Anuki. Só que ele estava entrando na mente do Derek, se fazendo de Jennifer para ele abrir os olhos. E foi o que aconteceu, ele abriu os olhos e virou pedra. E lembrando, a Malia também virou pedra, viu? Logo após, o Scott ferido se levanta e vai para a biblioteca. E o Anuki aparece. Só que ele tenta colocar medo no Scott, usando todos os inimigos que o Scott enfrentou. Mas o Scott foi mais esperto e fura seus olhos usando suas garras para conseguir enfrentar o Anuki. Lembrando, o Anuki ficou bem puto quando o Scott fez isso. Já que agora ele não conseguia matar o Scott porque o Scott estava cego, né? Depois disso, eles começam a lutar e o Styles aparece jogando tramazeira no chão e matando o Anuki com seu próprio poder. Eu achei essa cena muito foda. É como eu sempre falo, o feitiço foi contra o feiticeiro, né? Depois dessa derrota incrível, todos voltam ao normal, mas o Scott continua com seus olhos furados, não conseguindo se curar. Então o Derek fala que se ele não conseguir se curar, ele ficará cego para sempre, igual o Deucalion. Mas então a Malia chega e beija ele, fazendo assim com que ele conseguisse se concentrar e se curar. Então termina essa grande série, né, com o Scott junto ao Alec, um beta que ele achou, e ele fala para ele que se ele quiser, ele pode fazer parte do seu bando, assim ele ficará mais seguro enfrentando os caçadores juntos, né. E lembrando, eu acho que o Alec não vai aparecer no filme, né, já que ele não foi ele não foi um personagem assim que ficaria na série, sabe, ele foi mais para mostrar que o Scott ainda continua ajudando a todos, e o Scott ainda continua enfrentando os caçadores, sabe que os caçadores continuam atacando, e o Scott ainda tá lá batendo de frente com ele, junto com o Alcateia, sabe? Então por isso que o Alec apareceu, sabe? Para mostrar que o Scott ainda continua enfrentando os caçadores, que o Scott ainda continua ajudando as pessoas, sabe? Esse resumo serviu para que no filme vocês entendam como terminou a série, como os personagens agiram, estando mais velhos agora, então você já tem noção de como eles vão ser no filme, né? Então esse foi o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral, e comenta o que vocês acharam, e se vocês quiserem eu posso até trazer um resumo da terceira temporada, já que a série será meio baseada na terceira temporada por causa do Nogitsune, beleza? Então é isso, rapaziada, valeu, falou e fui!